quais são os tipos de fundos imobiliários que existem, né? Antes da gente entrar um pouco em cenários e oportunidades e como é que você está vendo esse mercado, mas até estou falando com quem desenvolveu essa área ali dentro da XP, deve saber explicar isso muito bem, mas só um passo atrás de introdução mesmo de como funcionam os fundos imobiliários. Vamos lá. O que é um fundo imobiliário? Um fundo imobiliário nada mais é do que um conjunto de imóveis dentro de um único veículo, dentro de uma única casca, que a gente chama de fundo imobiliário. Então, o fundo imobiliário de renda. Uhum. Tá? Então, o que é esse fundo imobiliário? Um gestor, alguém que tem a capacidade de discernimento de comprar bons ativos, porque justamente ele tem a percepção do valor intrínseco de cada ativo, aquilo que a gente estava falando agora há pouco, vai lá e fala assim, olha, pessoal, vamos comprar este prédio corporativo ou esta e estas lajes, porque elas estão num valor bom e vão nos dar um rendimento mensal da ordem de 1% ao mês, né, do valor que nós estamos pagando. E aí todo mundo olha para aquilo e fala, pô, realmente são lajes muito boas, eu não vou ter trabalho nenhum, quem vai fazer a condução e o acompanhamento da vida dessas lajes, quem vai zelar pela locação, quem vai zelar pela manutenção, é a equipe da gestão imobiliária, eu vou comprar um pedacinho disso e vou ter a renda proporcional ao pedacinho que eu estou comprando. Então, o fundo imobiliário acabou se transformando no veículo mais inteligente, na minha opinião, de quem quer investir em imóvel e, principalmente, não tem tempo e não tem conhecimento para fazer a gestão da vida desse imóvel. Então, você tem alguém com conhecimento, com capacidade de discernimento para dizer para as pessoas, vamos comprar estes imóveis, vamos fazer esse tipo de movimento, porque a gente vai criar aqui um bolsão de valor, um balaio patrimonial que vai nos render dividendos para o resto da vida. E o fundo imobiliário tem acho que as duas vantagens que eu acho mais interessantes. O preço de entrada, né? Você não precisa ter o valor inteiro do imóvel, e a liquidez. Então, eu acho que a palavra que melhor traduz isso é que o fundo imobiliário trouxe a democratização da possibilidade de qualquer indivíduo, com quase qualquer valor, fazer o mesmo investimento que os grandes grupos financeiros fazem. Ou seja, qualquer dona de casa pode comprar uma cota do fundo imobiliário e ter o mesmo rendimento proporcional do grande investidor. Então, é uma democratização incrível da possibilidade de você ter patrimonialmente os melhores imóveis e usufruir da renda desse imóvel como qualquer milionário ou bilionário tem. Então, o papel do fundo imobiliário é importantíssimo. Você veja nos Estados Unidos, as famílias não têm imóveis. A família não tem uma laje de locação, não tem uma loja para locação, não tem um apartamento para locação. As famílias têm cotas de fundo imobiliário. O patrimonial americano é lastreado em fundo imobiliário. Hoje, nos Estados Unidos, nós devemos ter, hoje no Brasil, coisa de 15% do volume de pessoas que tem nos Estados Unidos nos fundos imobiliários. Nos Estados Unidos, há mais de 60, 70 anos, desde o final da Segunda Guerra Mundial, o país se organizou para produzir imóveis de qualidade no seu crescimento das cidades, no seu crescimento em todos os sentidos, e falou, como é que eu vou fazer isso? Foi usando a poupança, o dinheiro das pessoas. Em contrapartida, as pessoas passaram a participar dos melhores investimentos e ter a renda destes melhores investimentos. Isso aconteceu em 1945. O Brasil começou a acontecer isso aqui em 2015, 2016. Então nós estamos nesse caminho, né? Mas o importante é a gente entender que nós, como latinos, descendentes de portugueses, ou pelo menos descendentes da cultura portuguesa, por mais que não sejamos descendentes de português, o nosso modus operandi é patrimonialista. Você, desde que nasceu, escuta, você precisa ter tua casa própria, você precisa ter um imóvel de renda para sua aposentadoria, quando você parar de trabalhar, você tem que ter uma rendinha. A gente ouviu a nossa vida inteira isso.
Quer dizer, você tinha a sensação de riqueza, você tinha a sensação de realização, de sucesso, quando você consegue comprar o teu imóvel. Uhum. Ou você tem, ou comprei, melhorei, passei de um apartamento de X para Y metros quadrados. Então a tua sensação de riqueza, de sucesso, vem estritamente ligada à sua posse de um imóvel. Né? Seja ele para morar, seja ele para morar e ir para renda, seja ele para morar para renda e para lazer, e assim por diante. Então essa é a nossa cultura, muito mais do que o anglo-saxônico. Uhum. Então o brasileiro, por que está crescendo desse jeito? O brasileiro, à medida que começou a entender as vantagens do fundo imobiliário, que ele... Cara, eu peguei um Uber, uma vez voltando para XP, eu peguei um Uber e o cara estava falando, você vai ficar na XP? O senhor trabalha na XP? Trabalho. O que o senhor faz? Faz um negócio de fundo. O senhor está brincando, o senhor é aquele cara do fundo, não sei o quê, blá, blá, blá. Cara, eu sou sócio, eu comprei um pedacinho desse prédio aqui, eu sou sócio deste prédio. A sensação, eu fiquei louco com esse troço. Até convidei ele depois para participar de um programa para ele contar como é que ele chegou lá, né, em comprar. A cota custava R$100. Uhum. Se ele tinha uma cota de R$6, ou ele tinha 1 milhão de cotas, pouco importa, ele se sentia dono do prédio do mesmo jeito. E isso é sensacional. E isso proporciona ao país poder fazer desenvolvimentos imobiliários super significativos. Que legal, né? Muito legal. Então, o fundo tem esse papel e ele está cumprindo o seu papel de forma brilhante. Você olha aí, as casas de análise, eu não vou citar nenhuma, porque são todos meus amigos, todos eu tive o prazer de trazê-los para o programa que a gente fazia na salinha do Walter, lá na cobertura do JK, e iniciar este aculturamento do brasileiro com relação ao fundo imobiliário. Então, é um grande veículo, é um grande veículo para todo mundo. Agora, na explicação você até enfatizou o fundo de renda. Existem outros tipos de fundo imobiliário? Lá. Você falou, vamos cortando os bois aqui pela fatia. Obviamente que a introdução do fundo imobiliário no Brasil foi muito mais fácil pelo fundo de renda. Uhum. Por quê? Porque está intrinsecamente ligado a toda essa história que a gente acabou de falar, de ter a sensação patrimonialista e ter a renda do seu ativo. Certo. Né? Aí, só que para você ter este ativo, alguém precisa fazer. Uhum. Alguém precisa comprar o terreno, fazer o projeto, aprovar o projeto, construir, alugar e vender para aquele que vai viver de renda. Tá certo? Uhum. E aí começam a surgir os fundos de desenvolvimento. E aí que o ciclo vai se completando. Então, investidores também começam a olhar para as oportunidades de investimento. E às vezes o mesmo investidor que está comprando um fundo de renda está comprando uma participação de um investimento num desenvolvimento de um prédio comercial, por exemplo. Porque com um investimento você constrói, aluga e vende, realiza capital, e com outro dinheiro você perpetua a renda. Aí, na hora que você vai investir neles, né, pela bolsa, sim, você já tem isso, ou deveria ter mapeado que um é para renda, o outro é para valorização? Não. Isso é absolutamente claro e definido. Uhum. Né? Os FIIs, os fundos de investimento imobiliário, os FIIs são fundos de renda. E aí você tem os fundos de desenvolvimento. Isso é muito claro, essa divisão é muito clara. Porque um está comprando para no mês seguinte ter renda. Uhum. O fundo de renda ele está comprando hoje o ativo, no mês seguinte já está caindo aluguel na conta dele. E o de desenvolvimento não. Ele vai fazer todo o desenvolvimento por um período de 2, 3, às vezes até 4 anos, para depois vender, ter o retorno desse capital. São naturezas completamente distintas de investimento. Né? Um é para renda, uma renda que você está em casa, tocando a tua vida de engenheiro, de médico, de stock picker, né? E o outro é o cara que não. Esse cara tem uma vida que ele gosta de fazer investimento, ele gosta de comprar, construir e vender. Né? Então são coisas completamente diferentes, mas são absolutamente complementares. Se eu não fizer o desenvolvimento imobiliário, se eu não fizer um shopping center, se eu não fizer um galpão logístico, não fizer um prédio comercial, e alugar isso aqui, tiver renda disso, eu não consigo vender este ativo para quem está buscando esta renda. Né? Então o fundo de desenvolvimento não é listado na bolsa? O fundo de desenvolvimento não necessariamente precisa ser listado na bolsa. Ele pode até ser, mas não necessariamente. Ele é quase que um que a gente chama de club deal. É um acordo
de investimento entre investidores, né? Uhum. Ele pode ser encarado desta forma. O meu grande sonho e desafio é transformar este negócio de investimento, que hoje ainda é muito restrito às grandes fortunas, ao público em geral. Você pode decidir botar R$100 mil em cotas de fundo de renda para ter rendimento sobre os teus R$100 mil todo mês e outros R$100 mil para construir um prédio e ficar com um pedacinho daquele prédio que você ajudou a construir. Quando ele for vendido, você recebe o seu capital de volta. E por que é difícil fazer isso? Porque o investidor, é muito mais fácil te vender uma coisa pronta, material que você vai lá, encosta, pega a mão, põe a mão e sabe que no mês seguinte vai cair o aluguel na tua conta, do que te mostrar um terreno bonito e te contar uma história. Olha, aqui a gente vai fazer um shopping center, vai ter 800 lojas, essas 800 lojas vão ser alugadas e quando elas estiverem alugadas a gente vai vender isso aqui, ó, a gente vai botar 1 bilhão, vai tirar 2. É uma história completamente diferente. Uhum. Bom, né? Mas eu gosto mais da segunda história. Então, eu, como investidor, mas não precisa gostar mais das. Tem as duas. Uhum. Você não precisa não precisa fazer uma opção radical. Você pode fazer um pouquinho dos dois. Mas o Brasil ainda está engatinhando nisso. Né? Hoje, quem é que faz o desenvolvimento? São as grandes grandes fortunas, os grandes fundos internacionais ou os brasileiros. Mas a pessoa física, o cara que tem, sei lá, de 500 a 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, hoje ele vai lá e compra imóvel na planta, compra imóvel pronto. Ele não tem ainda, de forma disseminada, em larga escala, possibilidades de investir o dinheiro dele no desenvolvimento puro do imóvel. Uhum. É que eu conheço algumas pessoas que não é o trabalho principal delas, mas elas gostam de fazer encontrar um imóvel que às vezes surge por uma oportunidade, vai desde leilão até uma venda meio forçada, né? E a partir daí ela mesma faz todo o reparo e vende depois. Não, mais do que legítimo e um baita negócio. É o que você falou, oportunidade. Uhum. É como comprar um carro que tá para vender, que você sabe que no mercado ele vende a 100 mil, você comprou por 80 porque ele estava com o farolzinho quebrado. Arrumou o farol, gastou 3 mil reais, vende por 100. Uhum. O imóvel é a mesma coisa. O imóvel super bem localizado, que precisa de um reparo, você agrega muito valor nele. Isso também é um ótimo negócio. Muita gente faz também. Mas o que seria muito legal é ver o grande público investindo no desenvolvimento imobiliário. Então, cara, desde fábricas, desde shopping centers, hotéis, prédios comerciais, como é em outros países, principalmente nos Estados Unidos. O cara falou, olha, eu botei lá $10 mil no desenvolvimento de um condomínio de segunda moradia no Colorado. Pra quê? Pra vender pro... Cara, o cara botou 10, tirou 20 depois de 2 anos, tá lindo. Entendeu? Isso ainda nós não temos organizado, não temos isso de forma organizada na cabeça do investidor. Né? Ele ainda tem medo, com toda razão, porque nós também temos uma economia que flutua demais. Então, isso torna ainda muito mais difícil a materialização da segurança na cabeça do investidor do desenvolvimento imobiliário. Só pegar um pouco do último ciclo de alta de juros, né? Você montar um projeto com uma Selic de 3, a 2, 3, vamos dizer 7, vai. 7. A Selic chegou a ser quase o dobro disso, né? Então complica muito. Complica muito. Então, é isso, quer dizer, nós temos alguns componentes, né, que é essa instabilidade natural ou intrínseca da nossa vida político-econômica. Então, isso espanta um pouco o investidor. O cara fica muito mais agarrado ao dinheiro dele, procurando fazer um investimento numa coisa que ele que seja absolutamente tangível. Né? A gente vê isso até nos outros mercados, né, Hanud? O mercado de renda fixa agora recente, né? Exato. As emissões de prazo mais curto, elas têm uma demanda muito maior do que as emissões de prazo mais longo, por mais segura que seja de prazo longo, por melhor que pague. Exatamente. A gente vive acho que boa parte das pessoas, né, já passaram por alguma crise que geram insegurança. Todo mundo já passou por alguma crise. Aqui neste país não existe quem não passou por uma crise.
Não tem como, né? E principalmente se você está numa vida econômica ativa, pelo amor de Deus. Pois é. Não tenha dúvida. Agora, existe um passo a passo para escolher os melhores fundos imobiliários? Você consegue montar um passo a passo? Sim. Eu acho, vamos lá, o mercado imobiliário tem algumas máximas, né? Você pergunta, qual é a principal coisa que você tem que olhar, Arnud? Quando você vai comprar um imóvel, eu falo, localização. Qual é a segunda melhor coisa que você tem que olhar? Localização. A terceira, localização. Então, comece pela localização, né? É preço, produto e qualidade, né? Que o pessoal olha. E a gente tem que olhar ponto, produto e qualidade. O preço é consequência. Para não usar uma sigla feia, eu falo que é o PPQ, não o PQP. É ponto, produto e qualidade. Isso é fundamental. Se você tem um lugar óbvio, você tem uma esquina da Faria Lima com a Juscelino, não tem dúvida, esse ponto é ponto o resto da vida. Pô, você deu um exemplo que agora me veio na cabeça. Tem um imóvel ali na Faria Lima com a Tabapuã, tá um tempão ali, que era um Burger uma loja King. Que tem o Burger King, o pessoal toma banho na caixa d'água. Exato, aí fecharam o Burger King, deve ter sido por isso. Então, mas ali existe um problema que é o tamanho do imóvel. Ele, pelas normas da prefeitura, você pode fazer muito pouca coisa além do que está ali. Então ele ficou comprimido e ficou restrito às condições físicas dele, que são muito apertadas. Então ele ficou uma coisa esquisita. Tem um outro imóvel logo na frente, né? Tem 2 grandes conjuntos de prédios, e ficou uma lojinha de 7, 8 metros de frente por 15 de fundo que o proprietário, nunca quis vender. O que aconteceu com aquele imóvel? Virou uma lanchonete. Né? Ele poderia ter sido parte de um grande desenvolvimento imobiliário, mas ele ficou ilhado, comprimido, virou cinzeiro. O pessoal ia na sacada jogar a cinza e caía nesse terreno. Aqui, no nosso estúdio, a gente está no prédio no Malzone. Sim. Tem uma casa aqui no meio das 2 torres. O que é essa isso casa? Desde o começo. Isso aqui foi o seguinte, quando esse projeto foi levado à prefeitura... Tô perguntando, nem sei se pode ir pro ar isso. Às vezes pode. Tá? Não, esse caso é super conhecido. Disseram, né, algum departamento histórico aí, com Presp, com Defat, enfim, qualquer um desses que cuida do patrimônio histórico da cidade, levantou a mão e disse que aqui era a casa de um Bandeirantes X, que é onde ficava hospedado, sei lá, um Bandeirante X. Portanto, era um patrimônio histórico e não podia ser derrubado. E mais do que isso, também ele deveria estar numa situação onde o que fosse feito no entorno não prejudicasse toda a integridade física, visual, etc, etc, etc. E aí, o incorporador aqui na época, que era a Brookfield, teve que achar uma saída e fazer... não, a Brookfield é construtora, o incorporador já era o Malzone, né? E eles tiveram que fazer uma saída, por isso que esse prédio tem o formato que tem de um U, né, uma ponte praticamente, e a casa disposta lá no fundo, no meio, sem nenhum tipo de interferência, ou com o mínimo possível, ou com as interferências permitidas por essas restrições impostas pelo órgão, né? Todas as histórias que a gente está contando, eu vou colocar depois no Instagram do Market Makers, né? A história do Burger King e a caixa d'água. Essa é maravilhosa. Essa foi é sensacional. Menos né? pro dono da franquia do Burger King, que acabou com ela. Essa casa aqui no prédio do Malzone. Tem várias. São Paulo tem muitas histórias. Aqui no prédio da frente. Eu acho que é uma história que da Cepax e o Itaú, que o prédio do Itaú ele tem só 4 andares. Poderia ter no mínimo o dobro, mas esqueceram de comprar o CEPAX na prefeitura. O que é o CEPAX? É o que te permite ir além de um determinado número de metros quadrados naquele terreno. É um loteamento aéreo, né? É uma forma de você comprar direitos de erguer e fazer mais metros quadrados em cima do mesmo terreno. É isso que é o CEPAC, de forma grosseira, ou outorga. Tem alguns instrumentos para você poder construir além daquilo que é, vamos dizer, o piso de construção. O
o padrão de construção. Para você extrapolar o padrão estabelecido pela lei, você pode comprar e pagar para a prefeitura esse direito aéreo, vamos chamar assim. E o que aconteceu nesse caso do Itaú? Eu acho que esqueceram de comprar o CEPAC e aí acabou. Houve um leilão, no leilão compraram, mas o terreno já estava feito. E aí não tem um novo IPO de CEPACs? Tem que ter uma nova oferta de CEPACs que não houve. Então o prédio ficou parado lá, mas a estrutura dele está toda preparada para quando houver, ele continuar a subir. Ah, então ele pode, caso venha a ter CEPAC. Já ficou tudo. Ninguém vai desperdiçar 1 metro quadrado na Faria Lima, se puder, eventualmente, em algum momento fazer. Então, toda a estrutura... Né? Porque a gente está aqui no 10º andar do Malzone e a gente vê a cobertura porque vai até o 4º andar agora, se ele tivesse subido mais alto, aquele helicóptero que teve que pousar não teria pousado. Então, tá tudo bem. Nossa, foi uma tragédia evitada. Mas, graças a Deus, nada aconteceu, né? Mas isso tudo a gente vai explicar depois no Instagram com fotos. É muito legal. É louco que a gente falou de 3 histórias que acontecem num raio de um quarteirão. Nós estamos falando num quarteirão. Não, São Paulo é cheio de histórias. Você já deve ter visto muita história disso. Muita história. Tem muita coisa. É bem rica. A história imobiliária de São Paulo é muito rica. Muito rica, até porque a gente tem excesso de... Eu acho que a gente tem excesso de leis, né? Você vai para Nova York, você vê prédios de 200 andares. Por que aqui não tem? Já se perguntou? Não sei. Por que aqui na Faria Lima não tem um prédio de 200 andares, só tem prédios de 15, 20, sei lá? Por que será? Porque lá você paga e faz. Aqui não, tem uma série de restrições. Então, lá você tem as áreas de adensamento, pode adensar e pronto. Aqui você tem toda uma regulação deste adensamento que acaba fazendo com que você acabe expandindo e usando menos a infraestrutura instalada por metro quadrado de rua. Enfim, isso é uma longa discussão. Existem questões extremamente positivas com relação a essas regulações e existem questões que são utópicas, quando a gente vê o número, o quanto de restrições existem na cidade. Nossa, isso aí, o dia que a gente fizer um evento presencial para só contar casos do setor, seria legal. Não, você não faz ideia. Pô, muito agora, interessante. Sobre localização, que você falou, né, que é o ponto fundamental. O que é uma boa localização? É você olhar ali na tabelinha de quanto está o metro quadrado dali? Não, boa localização é o seguinte. Como definir? Vamos lá. Em primeiro lugar, o que faz uma cidade? O que faz um bairro? Né? Vamos esquecer a cidade, vamos do micro para o macro. O que faz um bairro? Um bairro, quando que você está bem num bairro? Como é que você, como ser humano, como habitante, se sente confortável? Quando você tem um comércio para se abastecer, quando você tem transporte, quando você tem serviços públicos, quando você tem saúde, quando você tem escola. Já falei 5. A hora que você coloca esses 5 ingredientes em qualquer bairro, você vai ver que não é fácil conciliar. Não é simples você conseguir ter tudo isso num bairro em São Paulo ou em qualquer outra cidade, a menos que ela tenha sido muito bem planejada, o que também não é fácil de encontrar. Então, localização é um ponto que é bem servido por tudo aquilo que faz com que uma pessoa, para trabalhar ou para morar ali, tenha toda esta situação de conforto, tenha toda essa situação favorável, que te inspire ficar ali. Se você está num lugar que não tem segurança, você está num lugar que não tem infraestrutura, você não tem água, não tem luz, ou tem água e tem luz, não tem gás. Estou falando coisas primárias. Você começa a se distanciar do que agrega valor para aquela localização. Então, por que o metrô é tão importante? Você vê para onde foi o metrô, o que aconteceu com a valorização? Boom! Daqueles bairros. Então, uma forma de você revitalizar a cidade é começar a provê-la com a infraestrutura que falta. Então, nós falamos 5 coisas. Nós falamos serviços públicos, nós falamos comércio, escolas, hospitais, o que mais que a gente falou? Esqueci. Enfim, todo esse aparato... Eu não lembro se você já tinha dito, mas segurança... Segurança, né? Serviços públicos de forma geral, né? Certo. Então vamos falar de todos os serviços públicos. Por isso que faltou, porque a gente desdobrou o serviço. Então quando a gente fala de todos os serviços públicos razoavelmente bem resolvidos, né? Com alguma
qualidade de prestação, né? Aí você vai para o comércio, você vai para hospitais, você vai para a escola, você vai para parques. Quando você consegue agregar isso, você começa a criar valor, as pessoas começam a querer ir para lá. Isso transforma em algo de desejo. Algo virou desejo, agrega preço. Agora, uma dúvida. É melhor investir num lugar que já tem tudo isso, então ele tende a se valorizar, ou investir em um lugar que falta isso? E Muito boa pergunta. E a chegada disso... O check ali faz valorizar. Não, a sua pergunta é perfeita e isso requer visão. Você precisa entender para que lado a cidade está andando, para que lado a infraestrutura está sendo levada, transporte coletivo, metrô, que a gente falou, né? Escolas, hospitais, melhoria de ruas, comércio. Quando você entende o movimento que a cidade está fazendo, você pode se antecipar a este movimento e aí você vai ter a mais-valia a teu favor. Você vai ganhar muito mais do que já comprar num lugar pronto. O risco que você corre é da infraestrutura não ir. O risco que você corre é de ficar esperando. Existem vários bairros de São Paulo que eram promessas gigantescas que ficaram micados por anos. Anos. Eu não quero falar para não ser indelicado. Não magoar quem está no CEP ali. Quem está naquele CEP. Mas você tem... Agora, por exemplo, o Morumbi começa... Eu ia falar isso. Você compra até hoje, você compra apartamento no Morumbi de 350 metros quadrados por preço de 80 metros quadrados no Itaim. Por quê? Porque toda a infra que era para ter ido lá há 25 anos, o metrô está planejado ir para lá há mais de 25 anos. As pontes que tinham que ter sido feitas lá estão para sair há mais de 25 anos. A segurança foi abandonada. O comércio foi quase que impedido, porque como você não tinha essa infra, dificulta a chegada do comércio. As únicas coisas que lá acabaram perdurando são as que já estavam, foram as escolas, por exemplo. Sim. Então você tem um número grande de escolas que ainda ancoraram os hospitais, escolas, você vê, você tem o que há de melhor daquele lado da cidade. Mas, por outro lado, a infraestrutura da prefeitura, a infraestrutura da cidade não foi. Ou do Estado não foi. Agora está indo. E agora começa um novo ciclo do Morumbi. Até com também, além da infraestrutura que está chegando, você tem também uma fase de modificação de ocupação. As grandes casas, que eram os grandes redutos de riqueza no Morumbi no passado, estão se transformando em condomínios de casa, com uma ótima qualidade, o que está fazendo com que o cara que está aqui no Itaim fala, pô, mas não é melhor eu estar 10 minutos para lá dentro de um outro contexto de qualidade de vida? Então, as cidades vão se transformando. As coisas vão acontecendo. Né? Mas a resposta ao que você está falando, a tua pergunta é fundamental. A minha pergunta foi pensando no Morumbi mesmo, né? Porque é o caso mais clássico. Eu moro a vida inteira no mesmo bairro, né? Aqui no Brooklyn, que é pertinho daqui, né? E acho que ele contempla muito dessas coisas, principalmente escola. Hospital tá mais ali para Santo Amaro, mas enfim, mas é um bairro com uma cara de cidade pequena, assim, então tem comércio de rua e tudo mais. O Morumbi, desde que, pelo menos eu tenho 36 anos, então na minha infância era visto como uma região muito nobre. Não que não seja hoje, mas muita coisa ficou estagnada ali. Então eu vejo ali como um local que tem um ar, tem bucólico. É muito gostoso você estar lá. É maravilhoso. Eu mas moro lá. Falta infra. Eu morei minha vida inteira lá. A casa do meu pai foi a segunda casa do Morumbi. A ponte da Cidade de Jardim, que era de madeira. E quando chovia, meu pai ia a cavalo. A gente viu alguma coisa. Mas é isso. Mas o Morumbi tinha essa aura. Tem um valor ali a ser destravado. Não, ele tinha essa aura. Tem um valor a ser destravado. E isso está começando e já está começando a acontecer de uma forma muito rápida.